Nesta aula, o que pretendo fazer é obter uma equação diferencial que descreva um circuito RC, um circuito constituído por um resistor e um capacitor, ou associações de resistores e associações de capacitores. Aqui eu apresento o modelo de um circuito RC, onde nessa figura o que temos é uma bateria ligada ao circuito, representada aqui por esse Epson, que denota a força eletromotriz da bateria, uma chave, que pode ser conectada aos terminais A e B, a simbologia representando o capacitor ligado ao circuito e um resistor, um capacitor de capacitância C e um resistor de resistência R. Neste momento, o circuito está aberto, então não há passagem nenhuma de corrente elétrica. Quando eu colocar esta chave no terminal A, o circuito agora está fechado e neste momento é estabelecido um campo elétrico nos dispositivos do circuito, onde irá aparecer uma corrente elétrica cujo sentido está indicado aqui por esta seta. Então veja que as variáveis envolvidas inicialmente são a capacitância do capacitor, C, a resistência no resistor, a força eletromotriz da bateria e a corrente elétrica indicada por I. Além disso, sabemos que a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de carga elétrica. E quando esse circuito está, de certa forma, fechado, nós vamos ter acúmulos de cargas aqui nas placas do capacitor. Então eu vou colocar aqui também a carga elétrica, Q, como variável, e esta carga ela é função do tempo, ok? Porque quando o capacitor estiver totalmente carregado, a corrente elétrica irá cessar. Essa é uma das características do circuito RC, um circuito muito utilizado em filtros eletrônicos. Então, se a carga é função do tempo, a corrente, que é a quantidade de carga que passa na seção transversal do condutor no dado intervalo de tempo, também será função do tempo, ou seja, I também é função do tempo, ok? Então, como eu vou relacionar todas essas variáveis e obter uma equação que descreva o comportamento destas variáveis no nosso circuito RC? Eu vou aplicar a chamada segunda lei de Kirchhoff, ou mais conhecida lei das malhas, que nada mais é do que uma lei de conservação da energia, que afirma que num percurso fechado, o somatório das diferenças de potenciais em todos os dispositivos neste caminho, neste circuito, tem que ser igual a zero. Isso aqui reflete, de certa forma, o princípio da conservação da energia. Então vamos percorrer este circuito neste sentido. Então terei aqui o potencial na bateria mais o potencial no capacitor mais o potencial no resistor, que são os três elementos que constituem o nosso circuito RC. O potencial na bateria é a própria força eletromotriz da bateria. Como eu estou considerando uma bateria ideal, ou seja, uma bateria sem resistência interna, então aparece aqui somente a força eletromotriz Epson. O potencial no capacitor, vamos lembrar que a diferença de potencial no capacitor é dada pela razão entre a carga e a capacitância. Eu vou substituir VC por Q sobre C. No entanto, eu vou colocar um sinal negativo, já que aqui nós temos uma queda de potencial, já que nós estamos passando do polo positivo para o polo negativo, ou da placa positiva para a placa negativa no capacitor. Então, menos a carga, que é função do tempo no capacitor, sobre a capacitância. E o potencial no resistor, considerando esse resistor como sendo ôhmico. Então, a diferença de potencial no resistor será dada pelo produto da resistência e a corrente elétrica. Então, aqui no caso, nós teremos, como aqui eu tenho também uma queda de potencial
Já que eu estou no sentido da corrente, passando aqui pelo resistor, então também teremos uma queda de potencial no resistor, dado por R vezes I, corrente I igual a zero. Só que eu vou reescrever esta equação da seguinte forma. Veja que aqui eu tenho uma variável carga, que depende do tempo, e aqui a corrente elétrica, que depende do tempo. Eu tenho duas variáveis dependentes da mesma variável independente t. Mas eu posso representar esta equação utilizando somente uma variável dependente. Basta lembrar que I é igual a dq dt. Então, eu vou escrever essa equação como sendo epsilon menos 1 sobre c vezes q, vou escrever desta forma, que é a função do tempo, menos r i, que é dq, que é a função do tempo, dt, igual a zero. Ok? Vou multiplicar tudo por menos 1, passar epsilon para o lado direito e reescrever finalmente esta equação como sendo r dq dt mais 1 sobre c vezes q, vou colocar aqui só para expressar que é a função do tempo, igual a epsilon. Pronto. Então aqui nós temos a equação diferencial que descreve o circuito RC. Nós vamos aprender também como resolver esta equação diferencial. Veja que ela é uma equação diferencial ordinária, já que envolve derivadas ordinárias, e a variável dependente é função somente de uma variável, que é o tempo. Então, nós temos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, já que a derivada de maior ordem que aparece aqui tem ordem 1. Então, de primeira ordem linear, pois tanto a função q quanto a sua derivada de ordem 1 possuem graus igual a 1 e os coeficientes são constantes, aqui no caso a resistência, o recíproco da capacitância e a força eletromotriz. Então esta equação diferencial descreve o circuito RC.